Fala galerinha do oitavo ano de ficar tudo certo com vocês? Eu espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do sistema sanguíneo ou do sistema circulatório, tá? Nós vamos falar a partir do que nós paramos, né? Nós estávamos falando sobre o coração. Então, para a gente começar, nós vamos dizer o seguinte: o coração ele está localizado entre os pulmões e funciona como uma bomba para impulsionar o sangue. Graças a ele, o sangue tem força para circular por todo o nosso corpo, até mesmo contra a gravidade. Ele, ele mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento e é um órgão muscular oco. Basicamente, galera, o coração de cada um, tá? Ele vai ser proporcional ao tamanho da mão, ou no caso do punho fechado, como se fosse dar um soco, né? Basicamente é esse o tamanho do teu coração. O músculo que forma o coração, ele é chamado de miocárdio, que ele é revestido internamente pelo endocárdio e externamente pelo pericárdio. Então, nós temos aí o músculo, que é o miocárdio, e dentro do coração nós temos um tipo de tecido que é envolvido pelo endocárdio e fora o pericárdio, que faz o coração contrair, certo? O coração humano possui 4 cavidades, 2 em cada lado, sendo que a cavidade que recebe sangue das veias são os átrios. Já os ventrículos impulsionam o sangue do coração para as artérias. Também existem as válvulas que controlam a passagem do sangue entre as cavidades superior e inferior, que no caso são as válvulas atrioventriculares e na saída dos ventrículos. Então, olha só, galera. Aqui nós temos a imagem do nosso coração, né? Como foi dito, nós temos um átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Em todo caso, vamos começar falando o seguinte: essa região aqui, que é chamada de veia cava inferior, ele vai trazer todo o sangue do teu corpo, tipo a parte de baixo lá das tuas pernas, do teu sistema digestório, todos esses sangues, né, vão vir parar aqui. Já a cavidade, a veia cava superior, vai trazer sangue da tua cabeça, basicamente, certo? E todos eles vão se encontrar aqui no átrio direito. Repara que eles estão pintados de azul, né? Olha aqui, ó, azul. E aí o que que acontece? Esse sangue em azul, como a gente já viu, ele seria o sangue que a gente diz que é o sangue venoso, tá bom? Então, sendo assim, esse sangue venoso ele é pobre em quê? Em oxigênio. Então, beleza. Tá vindo aqui o sangue que já circulou, o sangue que vem trazendo as impurezas do teu corpo e ele vem para cá, certo? Eles caíram nessa cavidade e agora eles precisam vir para cá para baixo, que no caso é o ventrículo direito. Mas o coração, como a gente bem sabe, ele faz um movimento, né? Não só um, dois, na verdade. Eles chamados de sístole e diástole. No caso, a sístole é um movimento de contração do coração, já a diástole ela é um movimento de dilatação, tá bom? Então, para ficar bem mais fácil, olha só como é bem interessante. Se você falar sístole, olha a força que você está colocando na palavra si, né? Sístole. Já na diástole, repare que a tua boca ela abre, né? Diástole, sístole, ó, sístole, diástole. Então, no caso, quando o sangue vem parar aqui no átrio direito e ele precisa ir para o ventrículo direito, o coração sofre a sístole, tá bom? Então, o coração vai dar uma contraída, sístole, o sangue passa para o ventrículo direito.
Lembrando que ele vai passar por uma válvula. Essa válvula ela é chamada aqui, olha, de tricúspide, tá bom? Então, ela vai passar para cá, sístole, e depois ela vai fazer a diástole. E chegando nessa região, o coração de novo vai fazer uma sístole e vai mandar o sangue para cá, para essa região. Repara, aqui eu tenho a válvula do tronco pulmonar. Então, aqui eu tenho o tronco pulmonar. E aqui eu tenho a artéria pulmonar esquerda. E aqui seria a direita, tá bom? E o que que acontece? Está escrito pulmão, pulmão. Então, esse sangue ele vai para o pulmão. Então, adivinha o que acontece? Chegando no pulmão, a gente tem as trocas gasosas, né? Então, a gente respira, ou no caso, inspira, joga o oxigênio para dentro do nosso corpo. E lá no pulmão, esse oxigênio vai se encontrar com o sangue, né? E esse sangue aqui, que é o sangue venoso, que é pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico, que faz mal para a gente, né? Que foi, no caso, as excretas das nossas células, o que que acontece? Quando ele chega lá no pulmão, o pulmão faz a troca gasosa, pega esse sangue e vai levar ele para fora do nosso corpo e coloca o gás oxigênio no sangue, tá? E aí, olha só. Então, quando esse sangue ele foi lá para o pulmão e agora ele está voltando, olha por onde ele vem pelas veias pulmonares superior e inferior esquerda, tá bom? Ele vem aqui pela direita também, ó, tá? Então, eles estão vindo lá do pulmão, esse sangue agora com oxigênio, e vai desembocar aqui no átrio esquerdo. O coração vai fazer a sístole. Aqui está em diástole, né? Sístole, pô, veio e desceu. Quando ele desce, ele vai para o ventrículo esquerdo. Chegou no ventrículo esquerdo, sofre sístole de novo. Sobe. Repara que aqui a gente tem a válvula mitral e a válvula da aorta, tá? Então nós temos outras válvulas. Ah, professor, mas para que servem essas válvulas? Justamente para o sangue não voltar. A gente não pode deixar esse sangue voltar. Se você tiver com sangue voltando, provavelmente você está tendo algum problema cardíaco. Aí, tudo bem, beleza. O coração está impulsionando esse sangue, ele vai aqui para a aorta. Da aorta é uma das principais artérias do nosso coração. E lembra que eu disse que a artéria, ela é um pouco mais calibrosa? Por quê? Porque ela está levando sangue que principalmente está sendo impulsionado, que está saindo do coração. Então, ele está saindo com muita velocidade, com muita pressão, e essa válvula, essa artéria, ela é bem calibrosa, ela é bem grossa. E aqui, a partir dessa aorta, vai sendo distribuído o sangue para todo o resto do nosso corpo, certo? Frequência cardíaca. O coração humano costuma se contrair 72 vezes por minuto. O ritmo, que a gente chama de frequência, formado por essas contrações, ele é chamado de pulsação. E é o que conhecemos popularmente como batimentos cardíacos. A frequência do coração é determinada pelo sistema nervoso, por alguns hormônios e pelo nódulo sinoatrial, ou também chamado de marca-passo, que provavelmente vocês já devem ter escutado. A estrutura que envia impulsos elétricos para o coração e estimula a batida dele. Em situações nas quais nosso corpo precisa de energia, como quando praticamos alguma atividade física, o coração ele bate mais rápido para que mais oxigênio chegue às células. Pessoas que possuem problemas cardíacos e não conseguem mandar oxigênio suficiente para o seu organismo podem sentir cansaço ou tonturas, além de desmaiar. O processo natural de envelhecimento e algumas doenças cardíacas causar problemas no nódulo sinoatrial.
Um dos principais problemas é a substituição do seu tecido natural, tecido cicatricial. Isso é, a formação de cicatrizes. Essa mudança gera a disfunção, no caso um problema, um defeito, no nódulo sinoatrial, que é uma doença caracterizada pelo mau funcionamento de nosso marcapasso natural. Pessoas com essa doença costumam sofrer de braquicardia, ou seja, a diminuição da frequência cardíaca normal, que seria menos de 50 batidas cardíacas por minuto. A braquicardia pode causar cansaço, tontura, desmaios e, se não for tratada, favorece o acidente vascular cerebral. Um dos procedimentos mais indicados para o tratamento de braquicardia é a implantação de um marca-passo artificial. Como vocês podem ver aí no livro de vocês, na página 145, a gente tem a imagem desses marca-passos. Esse instrumento ele pode ser temporário ou definitivo. O temporário ele é colocado do lado de fora do corpo, enquanto o definitivo ele é implantado no interior do peito do paciente. O marca-passo artificial libera impulsos elétricos estimulando a batida do coração. Aparelhos mais modernos conseguem se adaptar às condições do organismo, aumentando ou diminuindo o ritmo cardíaco de acordo com a necessidade. Então, galera, o que acontece? Esse marca-passo natural que nós temos, né, ele é um impulso elétrico que vai sair daqui do coração e vai mandar esse impulso para todo o resto do coração. E é ele que faz aquele movimento de sístole e diástole do nosso coração. Se ele está falho, né, por conta de alguns fatores, você vai ter que implantar um desses marca-passos. E quando ele perceber que você não está no ritmo certo da batida do coração, ele vai mandar um estímulo elétrico e vai fazer o coração bater de novo. Ah, professor, mas por que o estímulo elétrico, né? Se vocês pararem para analisar, vocês já devem ter visto aquelas máquinas de desfibrilação. Acho que eu estou falando errado, mas acho que, se eu não me engano, é assim o nome, desfibrilador. Isso, né? O que acontece? Ele é uma máquina que dá choque, né, no peito das pessoas para a pessoa voltar a ter batida do coração. Então ele estimula o coração a bater, certo? Lá na página 145, ainda nós temos o seguinte: a pressão arterial. Os movimentos da sístole e da diástole, né, como a gente já falou, ele impulsiona o sangue por todo o corpo, gerando uma pressão nas paredes das artérias. Lembra que quando o coração faz a batida dele, ele manda sangue com muita pressão para fora, né, digamos, para o resto do corpo. Então, essa pressão ela é chamada de pressão arterial. Quando o ventrículo esquerdo, né, que é esse aqui, ele bombeia o sangue para as artérias, a pressão atinge seu maior valor, por volta ali dos 120 milímetros de mercúrio, que é uma medida para o sangue. Já quando ele está em diástole, a pressão atinge o valor mínimo, que é aproximadamente 80. Então, não sei se vocês já viram essa expressão 12 por 8, né? Que a galera não conta o zero. Então, quando a pressão está 12 por 8, quer dizer que a pressão está normal. Se tiver acima desses valores, a pressão está alterada, certo? Circulação. A circulação do sangue ela percorre o nosso corpo em um movimento chamado de circulação sanguínea. Ao percorrê-lo, ele passa 2 vezes pelo coração. Por isso, dizemos que existem 2 tipos de circulação sanguínea. A gente tem a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Circulação pulmonar. Ela também é chamada de pequena circulação. Ela ocorre entre o coração e os pulmões.
Nela, o sangue que vem do corpo entra no átrio direito, passa pelo ventrículo direito, seguindo para os pulmões, onde libera o gás carbônico e recebe oxigênio. Depois disso, ele retorna para o coração, entrando no átrio esquerdo. Então nós temos aqui a pequena circulação, aonde vem o sangue de todo o corpo, né? Olha só, vem o sangue de todo o corpo, de vários órgãos, acaba chegando aqui no átrio direito. Chegou no átrio direito, vem para o ventrículo, né, direito, e depois ele vai ser bombeado para a artéria pulmonar, ou para a veia pulmonar. Chegou aqui na veia pulmonar, ele vai lá para o pulmão, exatamente. Depois ele recebe o oxigênio e depois ele volta e vai se desembocar o quê? No ventrículo esquerdo. E aí ele vai ser mandado depois para o resto de todo o corpo, tá? Isso é a pequena circulação, olha. É do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. É esse a pequena circulação. Coração, pulmão, pulmão, coração. Tá? Agora, nós temos também o que nós chamamos de circulação sistêmica, ou chamada também de grande circulação. Ela ocorre entre o coração e o corpo. O sangue que veio dos pulmões passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Depois o sangue segue, né, na verdade, para o cérebro e o resto do corpo. Nessa circulação, o sangue perde o oxigênio e recolhe o gás carbônico, eliminado pelas células do corpo. Em seguida, o sangue retorna para o coração, entrando no átrio direito e vai fazer todo aquele processo que a gente acabou de ver, da pequena circulação. Outros animais também possuem um sistema responsável pela circulação dos líquidos dentro do corpo. No entanto, algumas características diferenciam a circulação que ocorre em diferentes tipos de animais, pois ela pode ser do tipo fechada ou aberta. Isso ocorre apenas no interior dos vasos sanguíneos ou também fora deles. No caso da fechada, é sempre dentro dos vasos sanguíneos. Na aberta, não tem vasos sanguíneos. Simples, quando o sangue passa apenas uma vez pelo coração, ou dupla, quando ele passa 2 vezes pelo coração. E nós temos a completa, que no caso não ocorre mistura entre sangue, no caso seria o oxigênio, não vai se misturar com o gás carbônico. E nós temos a incompleta, que ocorre a mistura de sangue, que no caso vai ter o contato entre o gás carbônico e o oxigênio em algumas espécies. Tá certo, galera? Nós vamos falar agora sobre doenças do sistema sanguíneo ou relacionadas ao sistema circulatório. Doenças do sistema cardiovascular são bastante comuns entre os humanos, principalmente devido ao envelhecimento natural do órgão. Mas isso não significa que essas doenças não possam ser prevenidas. Algumas medidas podem evitar doenças cardiovasculares, como, por exemplo, manter uma alimentação balanceada, evitando principalmente a ingestão de frituras, pois é elas que contêm o colesterol, que é o LDL, que ele é o colesterol ruim para a nossa circulação. Ele acaba ficando dessa maneira aqui, ó, nos nossos vasos sanguíneos, tá bom? Ele fica acumulando gordura. Praticar exercícios regularmente, pois o sedentarismo prejudica a circulação do sangue nas veias. Então, galera, quando vocês reclamam da educação física, aposto que talvez vocês estejam até sentindo falta, né, da educação física. Quem não gosta, né? Porque, galera, vocês têm que se exercitar. Ah, professor, mas eu não gosto. Galera, o nosso corpo ele foi fabricado e feito justamente para a gente poder fazer tudo que a gente vê para ir correr, pular, dançar. Não existe só um tipo de exercício físico. Os exercícios físicos eles podem ser exatamente uma dança, pode ser um esporte, futebol, vôlei,
vôlei, basquete, pode ser natação. Galera, pode ser tudo, desde que você mexa o seu corpo. Agora, ficar só sentado, jogando, sem fazer nada, vocês pensam que isso é legal? Não é legal. Você já pode achar agora, né, que é legal. Mas no futuro vocês vão perceber que não. Inclusive na pandemia, né, está sendo difícil para algumas pessoas. Graças a Deus eu estou conseguindo fazer exercício em casa. Eu estou dando corridas em volta da minha casa, né? A gente tem um espaço aqui que fica, a gente chama de chagão, né, que é do lado da casa. Eu corro na frente da casa, vou pro chagão, vou pro quintal, depois eu volto e assim vai, certo? Bom, evitar o tabagismo, no caso o cigarro, ele contém mais de 4.700 substâncias nocivas para o nosso organismo, promovendo a diminuição da qualidade de oxigênio e das espessuras dos vasos sanguíneos. Controlar o peso, já que o excesso de gordura exige que o coração trabalhe mais para bombear o oxigênio para o resto das células. E realizar exames de sangue e exames do coração periodicamente, no caso, pelo menos de um ano, dois, tá? Esse ano, por exemplo, eu fiz alguns exames cardíacos e, graças a Deus, não deu nada, né? E principalmente após os 40 anos, pois o problema cardíaco costumam aparecer a partir dessa idade. O infarto do miocárdio ele é provocado pela falta de sangue e oxigênio no músculo cardíaco devido à obstrução da artéria coronária, que é uma artéria que fica mais ou menos nessa região aqui, dentro do coração, levando ao quadro de dor no peito, sudorese, falta de ar e o mal-estar. Ao sinal dos primeiros sintomas, a busca ela deve ser imediata e, caso a pessoa tenha um ataque cardíaco, né, a cada minuto que passa, o risco de morte ele aumenta em 10%. Aí a gente tem aqui os fatores de risco para quem pode ter infarto, né? Idade, no caso, homens com acima de 45, mulheres com 55, tabagismo, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, histórico familiar, obesidade, estresse, alcoolismo e uso de drogas ilegais, certo? Nós temos também o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Como o próprio nome já diz, o acidente vascular cerebral, ou chamado também de derrame, ele é uma complicação repentina que ocorre nos vasos sanguíneos do cérebro. Esse problema ele pode ser um entupimento causado por um coágulo de sangue, no caso do AVC isquêmico, que é o que a gente está vendo bem aqui, ó, tá? Então, ou pelo rompimento de uma artéria, que a gente chama de AVC hemorrágico, que é esse caso aqui, olha, você tem vasos sanguíneos na cabeça, eles são rompidos e o cérebro fica desse jeito. Bom, então, em ambos os casos, a ausência de oxigênio no cérebro causa a morte das células cerebrais. Dependendo da região atingida, isso pode comprometer nossos movimentos. Em ambos os casos, a ausência de oxigênio no cérebro causa a morte das células cerebrais. Dependendo da região atingida, isso pode comprometer nosso movimento, a capacidade de comunicação e até mesmo a cognição. Em casos mais graves, pode levar à morte. Aos primeiros sintomas de AVC, a vítima deve ser socorrida para o hospital. Quanto mais rápido for o atendimento, maior serão as chances de evitar sequelas. E a gente tem aqui alguns sinais do AVC, né? Que no caso a gente tem aqui, ó, perda súbita de força muscular ou formigamento de um lado do corpo, dificuldade súbita para falar e compreender, perda visual súbita, particularmente nos olhos
de um lado do olho apenas, súbitas tonturas, dificuldade no equilíbrio do corpo, dor de cabeça, sem causa aparente. E normalmente a pessoa acaba tendo uma queda, parece que, dos músculos do rosto, e ela fica assim com essa expressão, né? Que, olha só, ausência de rugas frontais, os olhos ficam caídos, a boca também fica caída. Então, esses são os sinais do AVC. Nós temos também a hemofilia, que seria uma doença caracterizada pela impossibilidade de controlar sangramentos através da coagulação. Os hemofílicos não possuem a propriedade necessária para realizar a coagulação do sangue. Por isso, a vítima dessa doença corre risco de morrer por hemorragia após qualquer corte, por menor que seja. Um dos maiores riscos para os hemofílicos são as hemorragias internas, pois nem sempre elas são perceptíveis. Qualquer pancada ou excesso de pressão pode causar o rompimento de vasos sanguíneos. Dependendo da região da hemorragia, o acúmulo de sangue tornará hematomas, e a hemofilia ela não tem cura, mas pode ser controlada com a reposição de proteínas coagulantes através de injeções. Então, nesse caso, essas pessoas elas não podem praticar nenhum esporte de contato, né? Tipo futebol, karatê, jiu-jitsu, porque se elas se machucarem, elas podem morrer, né? E por último, nós temos a hipertensão. A hipertensão ela é uma doença que caracteriza pelo elevado valor de pressão arterial. Considera-se hipertensa uma pessoa que tenha pressão arterial superior a 140 por 90, ou se não 14 por 9, né? Que a gente falou anteriormente, era 12 por 8, essa aqui está alterada, né? Então, 12 por 8 seria o normal. Como essa doença não costuma apresentar sintomas, a hipertensão só é descoberta quando já causou danos ao organismo. Quando diagnosticada, deve ser controlada com o uso de remédios. Evitar ingerir sal ou bebida alcoólica também é importante, pois essas substâncias fazem com que os rins retenham água, tornando o sangue mais espesso, consequentemente aumentando a pressão arterial. Às vezes a hipertensão não é uma doença em si, mas um sintoma de uma doença cardiovascular. Nesse caso, é necessário tratar a doença em questão para normalizar a pressão sanguínea. Galera, então a gente vai ficando por aqui. Forte abraço para todos vocês, tudo de melhor sempre. E não se esqueçam de fazer as atividades do livro. E tchau, tchau.